Olá, sobrinhos, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Lúcio deu sinal com um leve movimento de cabeça, indicando que Ana deveria levar João até a casa de sua aluna. Seus olhos antes ferozes em combate agora carregavam uma urgência contida. Ana, ainda na forma de loba, balançou levemente a cabeça em concordância e partiu pela trilha entre as árvores, sentindo o peso de João sobre o dorso e o cheiro metálico do sangue ainda quente. Lúcia, por sua vez, seguiu em direção oposta, adentrando a mata silenciosa. A noite estava carregada de névoa e brasas dançavam ao longe no céu, vestígios do incêndio que consumia a casa. Mais à frente avistou Jéssica caminhando de volta. Ela tinha os ombros tensos, os olhos atentos como quem sentia a presença de algo além da escuridão. Sem dizer uma palavra, Lúcia se abaixou diante dela, oferecendo o dorso em sua forma lupina. Jéssica hesitou por um segundo, depois montou com firmeza. Ele correu velozmente, contornando árvores, cruzando riachos até que avistaram a cabana escondida entre as árvores, protegida por raízes grossas e vegetação cerrada. Do lado de fora, os outros alfas já aguardavam em silêncio. O ar estava pesado, carregado de tensão e preocupação. Ana, ainda em forma de loba, mantinha João cuidadosamente sobre as costas. Sua pelagem branca estava manchada por uma faixa escarlate, e seus olhos dourados expressavam um desespero silencioso. Quando Jéssica desceu de Lúcio, correu até a porta de madeira e a abriu sem demora. "Rápido, tragam-no para dentro", ordenou. Lúcio assumiu novamente a forma humana. Seus olhos cor de âmbar refletiam cansaço e urgência. Com gentileza, ele ergueu o corpo desacordado de João e o levou para dentro, colocando-o sobre um tapete grosso em frente à lareira, onde Jéssica apontara. As chamas crepitavam baixas, lançando uma luz dourada que oscilava pelas paredes rústicas da cabana. O cheiro de ervas secas, madeira e fumaça misturavam-se ao do sangue. Lúcio saiu por um momento e retornou com túnicas de tecido grosso. Entregou uma a Ana e distribuiu as outras aos alfas que esperavam do lado de fora. Um a um, eles reassumiram a forma humana e entraram em silêncio, como se cada passo dentro daquele espaço sagrado exigisse respeito. Jéssica já se movia rápido, seus olhos concentrados reunindo frascos de vidros com ervas secas, potes com raízes trituradas e uma tigela de barro com água morna. Com mãos firmes, ela pegou uma tesoura e começou a cortar cuidadosamente a camisa ensanguentada de João, revelando o estado lamentável de seu tórax ferido. Ana estava ajoelhada ao lado dele, que respirava com dificuldade. O cheiro do sangue do caçador se misturava ao da sua própria dor. Seus dedos tocaram a mão dele com delicadeza, quase com reverência. Os olhos marejados de Ana se ergueram para Jéssica. "Como posso ajudar?", perguntou com voz trêmula. Mas antes que a curandeira respondesse, Ana segurou a mão dela e apertou a mão de João como se sua própria vida dependesse da dele, e murmurou: "Não deixe morrer, por favor." No instante em que Jéssica sentiu o toque de Ana, um calor diferente percorreu sua pele. Não era apenas desespero, era amor, profundo e antigo, como raízes que nascem do coração. A súplica na voz de Ana não era apenas por um aliado. Ao olhar nos olhos dela, Jéssica entendeu. Era como se o véu tivesse sido retirado de sua visão. A deusa da lua havia selado o destino dos dois, um ato raro e muito precioso.
João não era apenas um companheiro de batalha, era o segundo companheiro de Ana, uma dádiva celestial concedida a poucos pela deusa da lua. Jéssica sentiu o peso da revelação atravessar sua alma como uma corrente elétrica. Ali diante dela jazia um homem que, mesmo desacordado, ocupava um espaço sagrado no coração de uma loba destinada à liderança. Era mais do que cura. A deusa da lua, por certo, sentira a tristeza de Ana, e para uma alfa como ela, tão poderosa, uma tristeza profunda pela perda de seu alfa acabaria levando seu clã à ruína. Salvar a vida do caçador era mais que uma promessa, era uma necessidade. Com um suspiro profundo, ela respondeu: "Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance por vocês dois." Jéssica começou a trabalhar, evocando não apenas os seus conhecimentos de curandeira, mas a força ancestral da deusa da lua. Pediu em silêncio que ela a guiasse em cada movimento. Jéssica limpou com delicadeza cada corte profundo no peito do caçador. O cheiro metálico de sangue misturando-se ao aroma das ervas espalhadas sobre a mesa rústica. O ambiente dentro da cabana era abafado, aquecido pela lareira que lançava sombras dançantes nas paredes de madeira. Do lado de fora, a noite era densa e silenciosa, como se a própria mata aguardasse em respeito. Com os olhos atentos e as mãos firmes, ela costurou cada ferida com linha resistente, traçando pontos com precisão, enquanto o corpo de João tremia sob leves espasmos involuntários. Ana, ajoelhada ao lado dele, mantinha a mão sobre a dele, os olhos marejados fixos no rosto pálido do caçador. Jéssica então se voltou para sua tigela de barro e começou a preparar o emplasto. Pegou folhas de confrei, esmagando-as até liberar um suco espesso e verde. Excelente para regeneração celular e cicatrização. Acrescentou calêndula seca, suas pétalas douradas trituradas até virarem pó, conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e calmantes. Misturou algumas gotas de óleo resinoso de mirra, capaz de selar feridas e evitar infecções, e um toque de raízes de tanchagem, usada para estancar hemorragias. Por fim, adicionou uma pitada de erva de São João para amenizar a dor e ajudar na recuperação dos tecidos nervosos danificados pelas garras selvagens de Olga. O cheiro forte e terroso do composto se espalhou pela cabana, substituindo pouco a pouco o odor de sangue. Com delicadeza, Jéssica aplicou a pasta sobre as feridas costuradas, cobrindo tudo com uma faixa de linho limpo que Ana segurava entre as mãos. As duas trabalharam em silêncio, unidas por uma urgência que ia além das palavras. Mas mesmo com todos os cuidados, João respirava com dificuldade, os pulmões lutando para manter o ritmo, como se a própria vida estivesse por um fio. Vendo o desespero nos olhos de Ana, Jéssica pousou a mão sobre a dela e disse, num tom baixo e cheio de sinceridade: "Fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas ele perdeu muito sangue, Ana. Quanto a isso, eu não tenho como intervir. Agora só nos resta torcer para que a vontade dele viver supere os ferimentos." Ana baixou os olhos, engolindo o choro, e assentiu levemente. Foi então que Lúcio, que até então observava calado, deu um passo à frente e perguntou com a voz grave: "Não há nada mais que possamos fazer?" Jéssica se levantou devagar, os ombros pesados pelo cansaço. Enquanto recolhia os potes de cerâmica e limpava os restos de ervas sobre a mesa, respondeu sem encará-los: "Vocês são alfas, e há um poder antigo e selvagem correndo no sangue de vocês. Um dom da deusa da lua. Se houver entre vocês alguém com uma vontade genuína de salvar este homem, o sangue pode curá-lo, até mesmo trazer de volta um moribundo." Então ela voltou-se para encará-los, o rosto sério, mas com os olhos intensos. "Mas escutem bem, isso não é apenas sobre derramar sangue. É preciso sinceridade e entrega, e uma conexão real com o que se deseja salvar. Caso contrário, não surtirá o menor efeito." O silêncio caiu sobre a cabana. A respiração irregular de João era o único som, pontuada pela tensão que apertava os corações de todos ali. Os olhos dos alfas se voltaram para Ana,
cuja mão ainda segurava firmemente a de João. E naquele momento nenhum deles teve dúvida de quem carregava dentro de si a verdadeira vontade de salvá-lo. Ao perceber o olhar dos alfas se voltando para Ana, Jéssica franziu o senho e deu um passo à frente. O silêncio que pairava na cabana parecia suspender o tempo. As chamas da lareira estalavam suavemente, projetando sombras que dançavam pelas paredes como presságios. O cheiro forte de ervas ainda impregnava o ar, denso e quase sagrado. Com os olhos firmes, ela encarou cada um deles e disse num tom calmo, porém determinado: "Não me refiro a ela. A iniciativa deve vir de vocês." Wesley, confuso, se aproximou com a testa franzida e perguntou: "Eu não entendo. O que quer dizer com isso?" Jéssica abriu a boca para responder, mas sua expressão mudou de repente. Seus olhos se tornaram brancos, como se a luz pálida da própria lua tivesse invadido seu ser. Um brilho etéreo tomou conta dela e a voz que saiu de sua boca não era a sua. Era profunda, reverberante e antiga. Todos devem contribuir. As diferenças devem ser deixadas de lado. Um desafio maior se aproxima e a ajuda de todos será necessária. O silêncio que se seguiu foi quase reverencial. Até a lareira pareceu cessar seus estalos por um instante. Jéssica piscou, retornando lentamente à consciência. Seu olhar desnorteado procurou por alguma âncora e encontrou os olhos de Lúcio. Ele deu um passo à frente com um misto de reverência e ternura e disse: "Parece que a deusa da lua escolheu você como porta-voz, minha aluna. Agora entendemos, e imagino que todos estaremos dispostos a ajudar." Jéssica assentiu, ainda processando a experiência, mas sentia em seu íntimo que compreendia o que Lúcio queria dizer. Os alfas, todos exceto Ana, se aproximaram em silêncio respeitoso. Um a um cortaram levemente as palmas de suas mãos com um punhal cerimonial e deixaram o sangue escorrer para dentro de uma tigela de pedra colocada ao centro da mesa. Não houve hesitação nem ressentimento. Apenas uma intenção genuína de salvar aquele que, de algum modo, havia se tornado importante para todos. Enquanto isso, a floresta do lado de fora permanecia em um silêncio tenso, como se também aguardasse o desfecho daquele ritual. Jéssica, com mãos firmes e expressão serena, misturou o sangue. O composto assumiu um tom rubro vivo, pulsante, como se tivesse absorvido parte da energia vital dos alfas. Com todo cuidado, ela retirou os curativos do peito de João e derramou a doação dos alfas sobre os ferimentos do caçador. João jazia imóvel e tão pálido e frio que por um instante pensaram que a morte já o havia levado. Sua respiração era imperceptível e seu peito quase não se movia. Ana segurava a mão dele com ambas as suas, os olhos marejados fixos no rosto do homem que já amava em silêncio. Então algo extraordinário aconteceu. O corpo de João estremeceu levemente, como se um fio de vida tivesse sido reacendido. A mistura curativa brilhou tenuemente e começou a ser absorvida pelas feridas. O sangue e o emplasto desapareceram dentro da carne, que se recompunha diante dos olhos incrédulos de todos. As costuras feitas por Jéssica se soltaram suavemente, empurradas para fora pelos tecidos que se regeneravam como se o tempo estivesse voltado. O cheiro da cura, terroso e sagrado, tomou conta da cabana. E ali, no calor da lareira, sob o olhar atento de todos que mal acreditavam no que viam, João voltou a respirar novamente. O delegado Azevedo viu o dia amanhecer tingindo o céu de tons alaranjados e cinzentos, enquanto observava a casa de Olga Ferraz queimar até os alicerces. A fumaça negra serpenteava para o alto, carregando consigo o cheiro pungente de madeira, carne e os pecados queimados. O calor ainda irradiava das brasas e o crepitar das chamas em seus últimos suspiros era o único som a romper o silêncio opressivo daquela madrugada. Os trabalhadores da fazenda, amontoados na estrada de terra fora da propriedade, estavam em choque.
Muitos seguravam terços, outros murmuravam preces e evitavam olhar diretamente para o que restava da casa. Se recusavam terminantemente a pôr os pés de volta ali. Quando questionados sobre o que havia ocorrido, suas respostas eram vagas, ditas entre dentes trêmulos. Diziam que uma nuvem negra desceu sobre a fazenda e que cães do inferno haviam vindo buscar a Coronel Ferraz. Nenhum deles ousava dizer mais. Quando as chamas diminuíram, os bombeiros que haviam finalmente chegado ao local passaram a bombear a água do velho olho d'água que dava nome à fazenda, e após longos minutos conseguiram apagar os últimos focos de incêndio. Aos poucos, o cenário do horror foi se revelando. Destroços retorcidos, madeira enegrecida e um cheiro que misturava sangue, cinzas e morte. Os corpos dos jagunços de Olga estavam espalhados ao redor da casa como peças de um jogo macabro. Muitos estavam esquartejados, outros completamente carbonizados, e alguns ainda tinham partes do corpo parcialmente preservadas, como se algo os tivesse dilacerado antes do fogo os alcançar. O legista, visivelmente perturbado, murmurou que as marcas lembravam as de um animal, mas que precisava de exames mais detalhados para afirmar com certeza. O delegado Azevedo, com os olhos sombreados pela exaustão, acompanhou pessoalmente o ensacamento dos corpos, conferindo um por um, mas o de Olga não estava entre eles. "Deve estar na casa grande, senhor", comentou um dos policiais com a voz baixa. Azevedo apenas assentiu com o rosto carregado. Com a ajuda dos bombeiros, entrou nos escombros que restara da casa, vasculhou cada canto, cada centímetro de madeira queimada, cada fresta entre as pedras enegrecidas. Mas não havia sinal de Olga, nenhum corpo, nenhum osso, nenhum pedaço de tecido ou metal que pudesse ser associado a ela, apenas o vazio denso e enigmático. Durante todo aquele dia, os arredores da fazenda foram vasculhados por policiais, cães farejadores e bombeiros. Mas nada foi encontrado. Olga Ferraz parecia ter desaparecido completamente, como se tivesse sido engolida pela própria terra. 3 dias se passaram e as investigações continuaram na fazenda Olho d'Água, mas as respostas permaneciam ausentes. O desaparecimento de Olga Ferraz intrigava até os alfas, acostumados a lidar com o sobrenatural. O ar ao redor da fazenda parecia mais denso, carregado, como se a própria terra se recusasse a contar o que havia testemunhado. Enquanto isso, João ainda se recuperava lentamente na casa de Jéssica. O quarto onde ele repousava era silencioso, iluminado apenas pela luz branda dos candeeiros e pelo canto distante dos pássaros que anunciavam o amanhecer ou o anoitecer. Seu corpo permanecia imóvel, o rosto pálido, e a febre teimava em não ceder, mergulhando em um sono febril. Ana o visitava todos os dias, sentando-se ao seu lado, segurando sua mão com delicadeza, como se seu toque pudesse mantê-lo ancorado à vida. Jéssica explicava para ela que o sangue dos alfas ainda estava curando ele. Os ferimentos externos se fecharam, mas os internos demorariam um pouco mais. Com o passar dos dias, Ana e Jéssica criaram um laço silencioso, feito de olhares compreensivos e silêncios compartilhados. O que começou com uma convivência forçada pela tragédia se transformou em respeito mútuo e cumplicidade. Após presenciarem a manifestação da deusa da lua, os alfas passaram a olhar Jéssica com outros olhos. Ela não era mais apenas a companheira de Lúcius, era alguém escolhida, tocada pela deusa da lua, pela espiritualidade ancestral. Mesmo sendo humana, fora acolhida como uma igual, uma irmã de jornada, alguém capaz de guiar, curar e compreender as forças que muitos ali apenas temiam. A casa de Jéssica, antes um refúgio silencioso, agora era um ponto de convergência de esperança, cura e transformação. Mas no fundo todos sabiam, algo muito maior estava por vir. Lisbeth aos poucos começava a se acostumar com a atmosfera peculiar da cabana de Dark. O cheiro amadeirado do interior se misturava ao da brisa fria da floresta
que entrava pelas frestas das janelas, carregando consigo o sussurro das árvores. O lugar era simples, rústico, mas exalava uma estranha sensação de acolhimento, algo que ela não sentia depois de ter perdido a família. Sentada no degrau da entrada, os cotovelos apoiados nos joelhos e os olhos fixos nos próprios pés, Lisbeth ainda estava impressionada com o vestido que Lúcio havia lhe dado. A peça antes ampla havia magicamente se moldado ao seu corpo, como se tivesse sido costurado por mãos invisíveis, guiadas por encantos antigos. Os sapatos seguiram o mesmo feitiço, ajustando-se com perfeição aos seus pés, como se a conhecessem desde sempre. Dark a observava em silêncio, recostado no batente da porta, os braços cruzados e o olhar atento. Depois de alguns instantes, se aproximou e sentou ao lado dela, respeitando o espaço que ela ainda mantinha entre si e o mundo ao redor. Ainda intrigada com a mágica de Lúcius? Ele perguntou com um tom calmo, quase fraterno. Ela o olhou de relance e depois voltou a encarar os sapatos como se tentasse entender o inexplicável. Havia uma mistura de encantamento e melancolia em seus olhos. Fui a um circo uma vez. Começou com a voz baixa, quase como se falasse consigo mesma. Meu pai nos levou, eu e meus irmãos. Lá tinha um mágico que tirava uma pomba do chapéu e muitos lenços coloridos saíam da varinha. Ele fazia as pessoas desaparecerem em meio à fumaça e até as cortava ao meio. Depois juntava tudo de novo. Ela fez uma pausa como se estivesse revivendo a cena em sua mente. Eu me lembro de ter ficado encantada. Cheguei a acreditar que ele tinha poderes de verdade. Mas quando cresci, descobri que eram só truques. Tudo tinha uma explicação lógica. Ela então se levantou e ficou de frente para Dark. Apontou para o vestido com os olhos brilhando entre o assombro e a aceitação. Mas isso não tem explicação. Eu deixei de acreditar em magia. Mas depois desse vestido e desses sapatos, eu não tenho mais dúvidas. A magia é real. Dark permaneceu em silêncio por alguns segundos, admirando a honestidade desarmada na fala dela. Havia algo profundamente tocante naquela mistura de infância roubada, descoberta tardia e aceitação do extraordinário. Notou, porém, que quando ela mencionou o pai, sua expressão se desfez por um instante. O véu de tristeza turvou o brilho em seus olhos. Ele então fez um gesto suave, convidando-a a se sentar novamente ao seu lado. Preciso te contar uma coisa, disse com a voz baixa e compassiva. Seu tio está de volta. Lisbeth o olhou, franzindo o senho confusa. Ele continuou. Você não está mais sozinha nem correndo perigo. Ele sofreu um acidente e está se recuperando. Mas sei que assim que puder vai querer cuidar de você. Agora vocês são a única família um do outro. Ela o encarou com a testa levemente franzida, a voz carregada de incredulidade. Mas eu não tenho um tio. Meu pai teria me contado se eu tivesse. Dark respirou fundo, desviando o olhar por um instante para a mata ao redor. Como se buscasse nas sombras das árvores a melhor forma de prosseguir. Sabia que as próximas palavras seriam delicadas. O motivo pelo qual ela nunca ouvira falar daquele homem era simples e cruel. Vergonha. Seu tio havia sido apagado da história da família, como se nunca tivesse existido. Suas escolhas de vida, seu trabalho, tudo havia sido considerado indigno, um fardo que preferiram enterrar em silêncio. Agora, no entanto, a verdade batia à porta. E agora, Dark precisava encontrar um jeito de revelar aquilo, sem partir ainda mais o coração de uma garota que já havia perdido demais. Com os acontecimentos recentes na fazenda de Olga, a tensão ainda pairava no ar como poeira fina. Wesley sentiu que era prudente adiar a busca pela filha dos Rodrigues. A presença do medo ainda rondava os peões, e as noites andavam longas demais. Decidiu esperar João se recuperar completamente. Ninguém melhor do que ele para rastrear a sobrinha. Por ora, sua atenção desviara para outro ponto. Sônia Bittencourt, sua capataz de confiança.
As palavras do caçador ecoavam em sua mente como um trovão distante. Uma criança abandonada, diferente e solitária. A descrição batia de forma desconcertante com o colar que a identificava. Mas como abordar aquilo sem parecer insano ou invasivo? Observava-a discretamente nos gestos, no olhar, até mesmo em seu cheiro, tentando captar qualquer traço de algo que pudesse identificar uma natureza sobrenatural. O que seria um argue diferente? A dúvida martelava incessante. No entanto, por mais que farejasse os ares ao redor dela, nada indicava que Sônia fosse um warg. Nada além daquele leve desconforto que ela carregava nos ombros, como se sua alma estivesse um passo atrás do corpo. Era fim de tarde quando voltavam do campo. O sol começava a se esconder atrás das colinas, tingindo o céu com tons alaranjados e arroxeados. O cheiro do gado, da terra molhada e da vegetação seca impregnava o ar. O mugido distante das vacas guiadas para o curral era abafado pelo tropel compassado dos cavalos. O Wallace e os outros peões conversavam baixo, riam de alguma piada engraçada e pareciam alheios ao silêncio que pairava entre Wesley e Sônia. Ele conduziu o cavalo até emparelhar com o dela, por um tempo limitando-se a observar o horizonte, onde nuvens pesadas se formavam anunciando chuva. Já se sentiu diferente? Perguntou ele de súbito, com voz suave, sem tirar os olhos da trilha adiante. Como se fosse outra pessoa, como se essa vida não fosse exatamente a que você deveria estar vivendo. Sônia arqueou uma sobrancelha e o olhou de soslaio. Um sorriso tímido surgiu quase imperceptível. A maioria das pessoas se sente assim, em algum momento. Eu não seria a primeira. Fez uma pausa e depois acrescentou com a voz mais baixa. Mas sim, às vezes me sinto deslocada. Wesley assentiu, como se aquela confissão confirmasse algo que ele já suspeitava. Um sorriso leve e compreensivo curvou seus lábios. E em que sentido específico você se sente deslocada? Insistiu com gentileza. Ela o encarou desconfiada, como se tentasse decifrar suas intenções. É sério isso? Devolveu a pergunta meio divertida, meio defensiva. Ele soltou uma gargalhada curta, deixando o corpo relaxar um pouco mais sobre a sela. Vamos, Bittencourt. É só uma pergunta inocente. Conversa para matar o tempo. Sônia abaixou os olhos e apertou as rédeas com mais força. Por um momento, o silêncio entre eles foi preenchido apenas pelo farfalhar das folhas secas sobre os cascos dos cavalos. Finalmente ela falou. As pessoas. Me sinto deslocada com elas. Eu gosto mais de estar no campo com o gado do que no alojamento cercada de pessoas, mesmo as conhecidas. No início e no fim do dia, prefiro o som do pasto ao barulho de vozes. Não é porque sou metida, nem porque me acho melhor que os outros. Fez uma pausa com o olhar perdido nas sombras da mata. Só não me sinto parte do ambiente. Nunca me senti. Virou-se para ele e disse, com um tom de lembranças amarga. Meu pai deu um nome para isso. Dizia que eu era antissocial. Vai ver, ele tinha razão. Wesley a olhou com mais atenção, e por um segundo não viu apenas a capataz forte e reservada. Viu uma mulher em luta constante com sua própria essência, alguém marcada por uma solidão profunda demais para ser explicada. E embora ainda não tivesse todas as respostas, sabia que ali havia muito mais do que olhos comuns poderiam enxergar.